Olá, olá, olá. Olá, Bom dia, né? Conectando-se. ao Facebook E Live hoje é dia 15. 15 de junho de 2021 e nós vamos estar aqui dando continuidade na nossa devocional e convidamos você para participar com a gente, tá? Ontem vimos 2 Reis, capítulo 5, né? Isso. Aquela história maravilhosa, né? Daquela menina que falou lá com coração, Naamã, né? um coração maravilhoso, né? Vimos ali várias outras citações e experiências, mas hoje então vamos entrar em 2 Reis, capítulo 6, tá? Onde continua, né? Continua falando de Eliseu, continua falando de alguns milagres, de algumas coisas, algumas guerras que existiam ali, e eu queria que você acompanhasse com a gente, né, para nós meditarmos e expormos as escrituras. Vamos lá então? Vamos lá. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Ele disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Gente, o que a gente pode analisar nesses primeiros versículos, né? Mas é só um machado, pastor. É só um machado. Mas Só um assim, vamos machado. iniciar lá no contexto, né? Porque assim, eram os discípulos, né? Ele estava com um profeta num local onde não era adequado, era pequeno, vem uma necessidade, precisamos construir um lugar melhor, né? Com espaço melhor, e fazem um planejamento Para ampliação, né? para ampliar, Ampliação. planejam, saem cortar madeira, né? E o que acontece? Aparentemente tudo certo, né, gente? Tudo certo, né? Planejado, tudo sendo executado. O que não se poderia imaginar é o acidente de se perder o machado. E para nós hoje é só um machado, mas naquela época, irmãos, primeiro que eram poucas as nações que trabalhavam com ferro e afiação. Dentre elas os cananeus. Então assim, quem tinha um machado é como quem tinha uma espada, né? Era alguém diferenciado, né? Não era alguém que custou caro, teve que mandar fazer, né? Possivelmente nos cananeus. Então, queridos, aquilo, e além de tudo, era emprestado. Então, aquela coisa, como é que eu vou prestar contas agora para o dono do machado, né? E naquela época também não é como hoje, né, pastor? Porque hoje em dia, assim, as pessoas não se preocupam mais com o que perde dos outros, nem né? avisa que perdeu. Não, nem avisa que perdeu. Naquela época, né, aquela coisa do bigode, da palavra, não, né? Lá o negócio era então, sério. agora o que acontece? A gente vê aqui uma ação milagrosa, porque, né? A palavra do Senhor fala assim que, então Eliseu, ele pega um galho, né? E ele joga, tá? E faz o ferro flutuar. Gente, a gente sabe galho? que um ferro não flutua. Um ferro não flutua, né? Ainda mais um ferro sólido, diferente do o navio, mas o navio ele flutua por quê? Porque tem a parte de dentro, né? Que está cheia de oxigênio, de ar. Tanto é que faz um furo no casco do navio e afunda também, porque o ferro não flutua. Então é algo sobrenatural. Então iniciamos o capítulo 6 vendo algo sobrenatural, algo que a gente não pode explicar. Não é razoável, não é natural, é sobrenatural, mas foi fato e aconteceu. E isso então dá introdução para algo agora que nós vamos ver na sequência, né? Agora nós vamos ver visões e coisas extremamente espirituais, tá? Então assim, isso só vem abrir a porta desse sobrenatural para que a gente entenda que existe, é real, e um homem de Deus é capaz de fazer coisas que o natural não pode explicar, ok? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Daí diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo.
Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Colinas, né? Não colunas. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver." Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: "Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los?" Ele respondeu: "Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor." Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Gente, então olha que coisa Né? tremenda. Primeiro, né, começa citando a guerra dos arameus, ou seja, os sírios, né, contra Israel, né? Só que cada vez que eles buscavam cercar, né, fazer um plano para invasão ou para guerra contra Israel, Eliseu então era avisado antes, né, por Deus, para que avisasse o rei de Israel. Então, Repetidas vezes. Eles estavam sempre prontos, sempre preparados. De certa forma, Israel continua preparado até hoje, né? Sempre pronto, né? E a ponto do rei da Síria, né, o arameu, lá falar: "Não, pera lá, nós temos aqui um espião, tem alguém está passando informações para o rei de Israel. Não é possível que ele sempre descobre as nossas estratégias." Até que alguém fala: "Não, não é o profeta. É o Espírito de Deus, é a voz de Deus, é o homem de Deus." Daí ele fala: então muda o foco. Então agora nós precisamos primeiro capturar esse homem, precisamos matar esse homem, precisamos capturar ele, senão a gente nunca vai conseguir vencer Israel, né, com um homem desse. Então foi quando ele manda toda essa guarnição de soldados para Dotã, atrás de Eliseu. Agora, aqui acontece algo muito interessante. Duas coisas. Primeiro, a gente vai ver Eliseu orando, pedindo para Deus abrir os olhos do seu servo, né, que está assustado com aquilo que está vendo, que fisicamente está vendo, aquele exército nas colinas, né? Agora, então, a gente vê Eliseu pedindo: "Senhor, abre os olhos do servo, para que ele veja, né, o exército de Deus que estava ali também, mas que ele não podia ver." Tá? E ao mesmo tempo, a gente vê o quê? Agora aquele exército arameu chegando, e Eliseu falando assim: "Senhor, agora cega eles." O mesmo Deus que abre os olhos, né, físicos, humanos, para enxergarmos o sobrenatural, para termos uma visão celestial, uma visão de Deus, também cega a visão natural, né, para que não se enxergue nem o natural. Queridos, e o que eu quero chamar a sua atenção aqui é porque, primeiro, né, será que mudou? Será que isso foi uma coisa que esse mundo sobrenatural, esses cavalos de fogo, né, que levaram Elias, esse exército que cercou aí nas colinas, né, que era muito maior do que o exército arameu, será que isso foi só uma coisa daquela época? Só foi uma linguagem figurativa? Ou será que continua existindo, pastor? Né? Queridos, biblicamente a gente vê que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico, pastor. Mas nós deixamos de crer nisso. O que precisamos é voltar a sermos como Eliseu, Elias, cheios do Espírito Santo e que creem que Deus é um Deus que tanto cega quanto dá vista. Né? Jesus, então, ele curava o cego, mas há momentos que a gente vê aqui que o Eliseu pede para ficar cego. Né? E Deus opera, Deus faz, porque é real, o mundo sobrenatural existe. Tá? O que ele faz agora? Mostrando o poder de Deus, porque ele está demonstrando o poder de Deus, a magnitude de Deus, leva eles agora para Samaria, né? Guiados, né? Cegos, mas guia eles para Samaria, pede, daí ora de novo: "Senhor, agora abre os olhos." E Deus abre os olhos. E quando eles veem, estão no meio de Samaria, ali cercados, né? Pelo reino do norte, né? E agora então, pelos israelitas, e agora então, o rei até chega para Eliseu e fala: "Eliseu, o que eu faço?" Ele chama de meu pai. Fala: meu pai, mato eles?" Eliseu fala: "Não, que isso? Onde já se viu?"
você não mata quem você captura nas suas guerras, né? Que você usa a espada. Quanto mais esses que nós trouxemos aqui de forma tão sobrenatural. Ao contrário, alimente-os, sustente-os. E eles comeram, se alimentaram e depois foram enviados de volta. E isso foi algo tão tremendo que Deus usa isso para então parar a guerra naquele momento. Porque naquele momento os sírios ficaram claro para eles o seguinte: não tem como nós nos metermos com Israel e com o profeta. Esse Deus é Deus, né? Esse Deus é o Deus de Israel e é o Deus que nós não podemos com ele. Então, né, eles simplesmente pararam por um tempo, tá? Agora na sequência a gente vai ver mais algumas coisas, porque ele vai voltar, né, o rei sírio, então vai voltar agora numa outra estratégia. Vamos lá. Lembrando que o rei da Síria, ele sempre simboliza o mal, Satanás, que ele não pode nos vencer, mas ele sempre tem uma estratégia nova para tentar vir nos afligir. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o seu, meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ter esperança no Senhor?" Gente, olha só que coisa, né? E agora? Aqui é algo muito... Porque assim, né? Fala que Ben-Hadad é o rei da Síria, então o Ben-Hadad é o rei da Síria, então ele vem e faz um cerco. Então agora, como ele não pode vencer, ele tenta o quê? Isolar a cidade de Samaria, de forma que não consiga entrar comida. Então eles começam a ter uma crise, né? Uma crise, a gente vê ali retratado pelos valores que falam, né? Os valores dos produtos, enfim. E é uma fome tão tremenda a ponto de chegar, né, a revelar a degradação humana, porque aquelas duas mulheres brigando para quem ia comer o filho da outra, que já tinham comido o filho de uma, e agora no outro dia, quando era o dia de comer o filho da outra, a outra escondeu o filho. E isso chega ao rei. O rei se irrita com aquilo, rasga suas vestes com um sinal de humilhação, sinal de constrangimento, de arrependimento, mas ao mesmo tempo acaba culpando a pessoa errada, porque ele fala assim: "Olha, eu juro que hoje aquele profeta Eliseu não vai ficar com a cabeça sobre o ombro." Ou seja, mas para lá, a culpa era de quem? A culpa dos sírios era de Eliseu? Não, ao contrário, Eliseu o tempo todo servia o rei, Isso. né, como um profeta para poder... Mas agora ele quer culpar o profeta. Tá? E aqui, gente, é uma coisa muito interessante, porque assim, a única pessoa que tem essa habilidade de inverter as coisas de Deus é Satanás. Então você veja que em vez dele ficar bravo lá com Ben-Hadad, com o rei da Síria, com os arameus, o rei de Israel agora fica então irado contra o profeta de Deus e quer matar o profeta de Deus, tá? A ponto dele ir atrás. Só que o que ele não aprendeu na lição anterior é o seguinte: da mesma maneira que Deus falava para o profeta, quando o inimigo, né, os sírios, vinha com Israel, agora então ele fala para o profeta: ó, o rei de Israel mandou um mensageiro atrás de você e ele está logo atrás, fecha a porta porque eles querem cortar a tua cabeça. Ele fala exatamente isso, gente. Por quê? O Espírito de Deus, ele revela, pastor, ele nos traz a verdade acerca de tudo e de todos, tá? Então agora é óbvio, né, quando ele chega lá, né, o versículo
o verso 32, né? O verso 33 fala assim, enquanto ainda lhe falava, né, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, tá? O rei falou, tá? Essa desgraça vem do Senhor. Então agora ele já culpa, né, o Senhor, né? Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Isso aqui a gente mostra o quê? Na verdade, ele já estava longe de Deus, né? O rei de Israel, ele estava assim completamente desconectado de Deus. Talvez a única conexão que ele tinha era o próprio Eliseu, o próprio profeta. Tá? E agora então ele fala assim, não, isso aí é do Senhor, isso aí, tá? E a sequência, então nós vamos ver amanhã. Se eu for dar spoiler aqui, perde a graça, né? Mas é óbvio que tem uma sequência, tem uma continuidade aqui, tá bom? Lições que a gente tira hoje, tá? Tiramos aqui a lição do machado, né? Que não existe nada impossível para Deus, tá? Nada. As coisas mais impossíveis e antinaturais para Deus não significa absolutamente nada se cremos, então tudo é possível se você pode crer, tá? E a lição também do rei da Síria, né? Que a Síria sempre foi uma potência tentando destruir o povo de Deus, tá? Que sempre foi um povo pequeno, fraco, frágil, mas um Deus poderoso. Você tem um Deus poderoso, nós também temos, né? E precisamos o quê? Ter olhos abertos. Olhos abertos. Você veja que Deus Para ver o abre sobrenatural. os olhos para ver o sobrenatural. Tu quer dizer assim, imagine se Deus pudesse abrir os seus olhos para que você visse, né? Tantas coisas que Ele tem feito. Contemplasse. Da mesma forma como outros foram cegados, né? Exato. E enquanto Deus abre os teus olhos, Deus cega os olhos do teu inimigo. Que assim seja. Acredite nisso. Bem, obrigado pela tua companhia. Que Deus abençoe você. Uma excelente terça-feira para todos vocês aí. Tá? Um beijo no coração e nós nos vemos às 15 horas. Até mais, querido.